Olá, meu irmão, minha irmã, sábado da quarta semana do Tempo Comum, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, acolhendo você que pela primeira vez me encontra aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações ao longo dessa homilia, joinha, like, comentário, né? Isso é importante para alavancar o vídeo dentro do YouTube. Evangelho de hoje, Marcos 6, do 30 ao 34, diz assim: Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, saindo. De todas as cidades correram a pé e chegaram lá antes deles, ao desembarcar. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos a misericórdia e a bondade, o carinho de Jesus para com os apóstolos, com os discípulos e também com as multidões. E em Jesus o que o movia era o amor, o cuidado, né? O zelo, uma compaixão por todas as realidades humanas. O Evangelho começa dizendo: os apóstolos se reuniram e contaram para Jesus tudo que haviam feito e ensinado. Lembra do Evangelho passado? Jesus os enviou 2 a 2 com poder para fazer todo tipo de bem. Deu várias recomendações como eles deveriam se comportar. Foram. Agora eles voltam e alegremente estão contando tudo o que haviam feito e ensinado. E aí Jesus diz algo a eles, tão carinhoso, né? Mas diz algo a nós também, que é necessário ao ser humano. Eu vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras. Marcos 6,31, Jesus diz: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Olha só, Jesus tinha uma urgência de salvar, de evangelizar. Mas a gente precisa aprender a cuidar de nós também, né? Um lugar deserto para descansar um pouco. Um pouco, não é ficar descansando o resto da vida, né? Mas olha lá, vinde sozinhos. Primeiro, sozinho. Vamos pelas palavras. Sozinho, deserto, descanso. Às vezes a gente é preciso ficar sozinho um pouco. A gente precisa aprender a produzir silêncio. Venham sozinhos. A gente tem uma dificuldade muito grande de estar sozinho, porque ainda que esteja sozinho, tem um celular na mão, né? Olha só, venham sozinhos. Às vezes a gente precisa se desligar um pouco. Sabe? A gente precisa ter o nosso momento, o nosso espaço. Não um momento egoísta, de quem quer fugir das obrigações, de quem se sente melhor que os outros, né? Não um momento de quem não quer interagir com a dificuldade, com a correria da casa, da família, da empresa, não é isso. Mas a gente precisa de um momento sozinho, né? Esse autocuidado de nós mesmos. Para quê? E como é que tem que ser sozinho? Num lugar deserto. O deserto aqui sugere silêncio. Sugere aqui lugar sem distrações, onde o assunto possa ser Deus e eu e Deus, e a vida através de Deus na oração, sem muitos outros consolos ou estímulos. A necessidade do lugar deserto. Nosso cantinho de oração, né? Pessoas que passam na frente de uma igreja e entram e ali ficam em silêncio. Aquilo ali é o deserto dele. E como é necessário isso? Para quê? Descansar. Descansar a mente, descansar o coração e descansar o corpo, né? Então olha como é importante o descanso, né? Justamente para poder voltar a fazer o que eles tinham que continuar a fazer. Mas nós precisamos, gente, organizar a nossa vida. A oração, ela não cai no colo. É a gente que faz escolhas e renúncias para poder ter, né? E cuidar de nós mesmos também em algumas áreas da nossa vida, saúde e tudo mais. A vida não dá isso de graça para nós, né? São escolhas que a gente faz. Vai começar, né, no próximo dia 13, é isso? A quaresma já desse ano, né? Dia 14, desculpe. Dia 14 é quarta-feira de cinzas, vai começar a quaresma, onde a igreja convida a nós produzirmos um deserto para a gente entrar na companhia de Jesus por 40 dias, né? Estarmos na companhia de Jesus
por 40 dias de deserto. Então já está chegando a quaresma, onde a gente é convidado a encontrar e fazer esse propósito de ficar um pouco mais sozinho, num lugar deserto, descansando um pouco. Aí vão entrar as penitências, as mortificações, mas também os propósitos de oração, né? Para que a gente possa descansar, estar com o Senhor, né? Nós vamos ter no dia 12, no dia 13, lá dentro do meu site, para quem é membro do site, 2 dias de um pequeno retiro espiritual para nos introduzir no tempo da quaresma. E serão dias de carnaval, né? Um convite. Vinde sozinhos para um lugar deserto para descansar um pouco. Na segunda-feira eu vou fazer 2 vídeos, né? 2 momentos de meditação com vocês lá. E na terça-feira, 3 momentos de oração, né? Então um retirozinho ali para você fazer aí na sua casa, para nos preparar para a quarta-feira de cinza, o início da quaresma. Para que a quaresma, que é mortificação, que é penitência, seja também um tempo de descanso, né? Para o nosso coração, para a nossa alma. Porque como é que era a vida de Jesus, diz a palavra? Havia de fato tanta gente chegando e saindo que ele não tinha tempo nem para comer? Olha só. Aí Jesus fala o seguinte: então aqui não vai dar, hein, para descansar. Foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Mas chegando lá, o povo já tinha chegado na frente. Muitos viram, partiram, reconheceram que era eles e foram a pé mesmo, cruzando a lagoa, chegaram antes de Jesus. Quando Jesus viu isso, essa busca, essa insistência, quando Jesus viu que ele não tinha como ter muita paz mesmo, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão, olha que lindo, e teve compaixão. Gente, Jesus nos olha, ele não sente raiva de nós, ele sente compaixão. E ele não sente raiva de quem a gente sente raiva, e ele sente compaixão de quem a gente não consegue sentir compaixão. Jesus sente o que quando vê? Ele sente compaixão. Teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, gente sem norte, né? Gente sem discernimento, um povo sofrido, não havia quem os guiasse, não havia quem os iluminasse. Ovelha sem pastor. E uma ovelha sem pastor, ela fica rodando, ela fica girando, ela não vai para lugar nenhum, né? E como é que o pastor guia a ovelha, né? O pastor guia a ovelha pela voz, ele vai chamando as ovelhinhas, ele vai fazendo barulhos, ele vai chamando pelo nome. Portanto, o que guia a ovelha é algo que entra pelo ouvido, é uma voz. Preste atenção. Por que Jesus resumiu o que ele sentia e o que ele via nessas palavras? Ovelha sem pastor, o que ele fez? Preste atenção nisso. Verde Palmeiras aqui, ó. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Então, um Jesus tão cheio de compaixão, o que é que expressa essa compaixão de Jesus? O ensino. Quem ama, ensina. Quem se compadece, ensina. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, gente, presta atenção. Vocês precisam aprender umas coisas. Se vocês aprenderem umas coisas aqui hoje, vocês nunca mais serão como ovelhas sem pastor. Porque aquilo que eu ensino para alguém é a minha presença, se torna a minha presença dentro daquela pessoa. Não é assim com o nosso pai e nossa mãe? A gente não fica debaixo das asas de pai e mãe para sempre. Chega uma hora que a gente sai de casa, não é isso? Começa a sair, passear, vai num amigo, vai numa festa, não é isso? Aí vai fazer uma faculdade, aí muda de cidade, aí passa um concurso, aí casa. Como é que o nosso pai e a nossa mãe têm ficado para sempre dentro de nós? Através daquilo que nos ensinou. Então aquilo que eu te ensino é a minha presença dentro de você, é a minha companhia com você quando eu não estou junto com você. Porque Jesus seguia o seu caminho. Então Jesus ensinava para que quando essas pessoas voltassem para casa, e por óbvio não iam levar Jesus dentro da bolsa, né, na mala, quando eles voltassem para casa, de algum modo Jesus estava com eles. Por aquilo que Jesus incutiu na inteligência deles, no coração deles, no espírito deles. Portanto, queridos, a palavra nos pastoreia. Mas para falar dessa palavra, a Sagrada Escritura usa essa dinâmica, essa imagem e essas palavras. Ensinar, ensinou, aprenderam. Portanto, meus queridos, ainda que a fé precise e necessite de um coração puro, bom, da nossa simplicidade, ainda que a fé não seja algo que você entende tudo 100%, mas você percebe como nessa questão da fé é preciso saber alguma coisa. Não é possível ter fé não sabendo nada.
Se você quer ter fé, você precisa saber coisas da fé, porque Jesus ensinava. Jesus não ficava só arrepiando o pelo das pessoas, o pelo do braço das pessoas, fazendo a bochecha sentir um calor e uma lágrima descer. Jesus não ficava emocionando pessoas. Claro que muito do que Jesus falou, por óbvio, era emocionante, mas Jesus ensinava, é conteúdo mesmo. Portanto, no nosso caminho de fé, para a gente não virar ovelha sem pastor, a gente precisa dar a Deus a nossa inteligência. A gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, porque essa palavra vai então nos pastoreando. E eu quero convidar mais uma vez desde já, prepare o seu ânimo para a quaresma, né? Prepare o seu ânimo para a quaresma. Todas as paróquias, todas as comunidades têm uma programação bastante intensa, né, para o tempo da quaresma que está chegando aí, também na internet, muitas iniciativas de oração, de devoção, e é tempo mesmo de tudo isso. A minha proposta, o meu convite para você é que junto com tudo isso, você não viva a quaresma sem a palavra de Deus, porque Jesus veio para ensinar muitas coisas. Às vezes, gente, não leve a mal o que o padre está dizendo. Tem gente que reza muito, mas sabe pouco. Reza e reza mais, mas Jesus veio ensinar coisas. E claro, ensinou também o valor da oração. Não me confunda, por favor. Mas é preciso aprender sobre o Evangelho, sobre a palavra. É preciso assimilar também na inteligência e na memória. Por isso, meu convite para você é, no tempo da quaresma, que a gente vai aqui com as nossas homilias diárias, né? Mas se você pudesse e quisesse ser membro lá do nosso site, padremario.com.br, eu vou deixar lá no dia 12 e no dia 13 vídeos e meditações. A gente vai entrar, né, em horários específicos lá dentro da plataforma do site, com um pequeno retiro muito bonito, né, sobre o jejum, a esmola, a oração, o sentido da quaresma, sobre como se confessar, enfim, para daí a gente viver bem a quaresma. E todo esse material que vai estar lá em vídeo também vai estar em PDF, e-book para você. Bastante coisa rica vai ter lá dentro do nosso site. E aí vai ter o diário espiritual do tempo quaresmal, que já está lá no site, que é para dar tempo de você baixar, imprimir, encadernar, quem gosta, né, de ter a coisa física na mão, como eu, para que nesse tempo da quaresma que vai entrar, junto com tudo que a gente vai rezar, renunciar, jejuar, sacrificar, a gente dê a Jesus a oportunidade dele nos ensinar muitas coisas, porque tudo que ele ensinou é a expressão da sua compaixão para conosco. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.